Perfeito. Então vamos começar aqui, João, explicando um pouquinho mais da importância dessa Eros, o que é ali, por que gera isso dentro da planta, né? Tá, beleza, Matheus. Eu vou tentar fazer um resumo, o Leandro vai complementando, você também. Eros é a abreviação de espécies reativas de oxigênio, que nada mais é que o encontro dos elétrons com o oxigênio. Então todo processo metabólico que envolve elétrons e oxigênio, eles podem se encontrar em algum momento, devido a algumas adversidades, e aí formar as espécies reativas de oxigênio. Que aí nós temos oxigênio singleto, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e o H- também, que é hidroxila, exatamente. Então essas três principais moléculas que são produzidas, chamadas espécies reativas de oxigênio. E onde a gente mais encontra, ou talvez onde a gente se atente mais, né, Matheus, é na fotossíntese. Então a fotossíntese tem um transporte de elétrons, fotossistema 2 para fotossistema 1. E no primeiro momento, naquele transporte dos elétrons, onde a plastocianina recebe, depois passa para a plastoquinona, pode vazar alguns elétrons por ali e encontrar com o oxigênio que foi produzido lá na quebra da água, que produz oxigênio e também produz H+. E aí eles encontram ali e formam uma espécie reativa de oxigênio. E aí isso aumenta quando nós temos altas temperaturas, quando nós temos a alta luminosidade, também na respiração celular acontece espécie reativa de oxigênio, e que não só é tão crítico, vamos falar assim. Você tem dois pontos de espécie reativa de oxigênio. O primeiro deles serve como sinalizador. Então, as espécies reativas de oxigênio não são somente desfavoráveis para as plantas. Então, em baixas concentrações, serve como sinalizador para a mudança de algumas rotas metabólicas ou sinalização para produzir alguns compostos, mas em excesso ocorre a peroxidação de lipídios, extravasamento de membrana, e aí vem as famosas fitotoxidez, necrose, por aí vai, né, Leandro? Na verdade, até quando está sendo atacado, por exemplo, por um fungo. Exato. Né, a planta, ela mesmo destrói a célula. Como é que ela destrói aquela célula ao redor? É através de água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Perfeito. Que acaba sendo um sinalizador, né, que daí vem toda a parte salicílico e tal. Mas é importante falar, João, que quando que forma a espécie é justamente quando fecha o estômago. Exatamente. Né? Porque o oxigênio fica acumulado dentro da folha, principalmente em C3, né? Nessas plantas que não... a C4 geralmente é outro tipo de estômago e ela nunca fecha completamente. É aquela história, por que tu já viu folha de milho com escaldadura? A gente nunca viu folha de milho com escaldadura. De soja a gente vê com escaldadura, porque o estômago é diferente. Então fechou o estômago, como tem a luz, né, continua fazendo fotossíntese. Continua excitando os elétrons, né? E o oxigênio fica preso dentro da folha. E ele não sai. Então, só que o oxigênio é o melhor aceptor de elétrons que tem na natureza. Principalmente quando não tem CO2. Então, o que acontece? Esses elétrons, esse oxigênio não sai, continua formando elétrons, no caso da fotossíntese, ele acopla com o oxigênio e daí começa a formar o oxigênio singleto e tal. Mas o que é o ponto? Fechou o estômago. Fechou o estômago, a planta começa a formar espécies reativas de oxigênio. E isso não é só com 20 dias de seca. Isso aí ao meio-dia a planta fechou o estômago. Por isso que é importante nós comentar, né? Eu falo assim, a gente não pode pensar em trabalhar a espécie reativa de oxigênio só por causa de seca. Né? Na verdade, na minha visão, a lavoura de 100 sacos, a gente tem que trabalhar isso. Uma lavoura normal, pode ser uma lavoura que está top, chovendo bem, uma soja com raiz profunda, com água, ao meio-dia, 11 horas, dependendo da temperatura um pouquinho, vai fechar o estômago. Então a gente pode trabalhar a planta para, primeiro, deixar o estômago aberto mais tempo, mas nós trabalhar essa parte de manejo para a gente fazer com que essas enzimas daí funcionem, que tenha mais água e tal, que é o processo que acho que nós temos que falar do início, né? Uhum. E depois falar do que a gente pode fazer como nutrição para que as enzimas antioxidantes funcionem. E outra coisa que você lembrou, Leandro, eu acho que é importante, a gente aprendeu isso com o professor Fagan na pós-graduação, né? Quando está tudo normal, igual o Leandro falou, com água e tal, a planta ainda continua produzindo espécie ativa de oxigênio. Que a própria mudança do estágio fenológico também gera um estresse para a planta. Então a mudança do vegetativo para o reprodutivo, o pegamento floral, o início do enchimento de grãos, tudo é o professor Fagan explica que é uma diferença de balanço hormonal que gera um certo tipo de estresse que vai ter espécie ativa de oxigênio. Eu gosto de fazer uma comparação, Matheus, só para o pessoal entender, assim, ó. Vamos lá, quando a gente vai no sol, tá lá na praia ou na lavoura, vamos pensar na lavoura, vamos pensar na praia, né? Estamos na lavoura e a gente não usa um protetor ou a gente não tá bem nutrido com zinco, com manganês. A gente queima a pele mais fácil.
né? Porque você, então, quer dizer assim, se você chegar a 11 horas e você não tiver bem nutrido ou com protetor solar, você tem que parar de trabalhar, senão você vai ter queimadura. A mesma coisa é a planta. Então, se você preparar a planta e você ajudar ela, ela pode trabalhar até meio-dia, assim como a gente pode trabalhar até meio-dia mesmo com o solão quente. Então, Porque ela também não dá conta de mudar pra sombra, né? ela não dá conta, mas eu digo assim, nós também, se nós passar um protetor e nós tá bem nutrido, nós aguentamos o sol mais. Então, quer dizer, nós trabalhamos, em vez de trabalhar só até as 11, se nós, vamos dizer, nós estivéssemos meio mal nutrido e não tivesse nenhum protetor solar 11 horas, nós tem que sair do sol, porque senão a queimadura é forte e dá problema, tu para no hospital. Né? Entende? Então, se nós fizer direitinho, até meio-dia nós trabalhamos. A planta também, em vez de ela fechar o estômago ao meio-dia, ou ela pode até fechar o estômago, mas ela continua sendo funcionando e transformando a parte da luz solar em energia, se ela estiver bem preparada. Então eu vejo que a gente pode trabalhar as espécies ativas de oxigênio tanto na hora boa para alta produtividade, numa lavoura boa, com um clima bom para alta produtividade, e quando a coisa aperta mesmo também com o veranico lá dos 20 dias, né? Talvez seja fundamental nós trabalhar isso aí. Para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.